Alô mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha? Um papo sobre viagem e outras coisas mais. Bom, eu sei que a temporada nova do programa já estreou, mas pelo bem da transparência, quero contar que eu tô gravando esse episódio no comecinho de janeiro, logo após o recesso de festas, virada de ano, aquela coisa toda aí. Que doideira que tá sendo esse começo de 2019 pra gente, né? Então aproveitei a loucura vigente aí pra dar um tempo de redes sociais, me reconectar com pessoas no mundo real, ler uns livros, escrever e pensar muito na temporada nova, porque eu assumo que eu fiquei muito contente com a repercussão que o Mais Você Vai Sozinha teve ali no final de 2018. Aconteceu que logo nos finalmentes do ano, o BuzzFeed Brasil publicou uma lista muito simpática de 34 podcasts brasileiros para acompanhar em 2019. Sem ordem de preferência, mas a minha fotinha estava lá, bem debaixo da foto das musas do Mamilos, assim, bem ali em cima, no começo da matéria. E isso fez o podcast chegar em um monte de gente que não conhecia. Então, por causa disso, eu tô recebendo mensagem todos os dias, desde gente que lembrava de mim da época da MTV e não sabia o que eu tava fazendo, até uns novidadeiros que adoram podcast, estão chegando agora e procurando coisa para ouvir. Enfim, tá sendo muito legal. E para você que acabou de chegar, obrigada pela audiência. Me segue no Instagram e Twitter em @GaiaPassarelli, puxa um banquinho e vem comigo. Falando em Twitter, deixa eu contar que a minha convidada de hoje chegou até mim, ou melhor, eu cheguei até ela, pelo Twitter. No final do ano, uma seguidora, que não é a Casinha, sugeriu a participação da Renata Mota. E aqui tá ela, vindo diretamente da rede social mais legal de todas. Oi, Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, a gente está se conhecendo hoje, mas essa semana a gente já conversou e eu pedi para Renata me contar um pouco sobre o que ela faz, como ela começou a viajar, e ela me mandou, sem brincadeira, um livro por e-mail. Aqueles e-mails de 18 parágrafos, assim, que você recebe. Mas eu achei super legal, porque, cara, tá na cara que você é muito apaixonada por viagem, né? Eu sou. É muito fácil falar que é apaixonado por viagem. Todo mundo gosta de viajar, né? Eu conheço uma pessoa ou outra que não gosta de viajar e eu acho bizarro. É que nem não gostar de batata frita, assim. Eu não consigo entender também, mas eu entendo que essas pessoas existem. Mas eu acho, pra mim, é muito fácil. É muito gostoso. Agora, assim, a maioria das pessoas, acho que todo mundo que eu recebi no podcast até agora, meio trabalha com viagem de alguma forma, fotógrafo de viagem, ou repórter, não sei o quê. Você não trabalha com viagem. Não. Então você não viaja para viver, você vive para viajar. Hã? Exatamente. É isso. Eu não tenho filho, então isso facilita muito, né? Todo o dinheiro que eu ganho e que eu consigo juntar é basicamente para isso, assim. É minha paixão, assim, meu objetivo de vida. Amiga, que maravilha! Acho foda. E você tá super realizando. Tô. E são 64 países? Até agora, sim. Você guarda os passaportes? Eu tenho todos os meus passaportes. Tá. Eu perdi um passaporte agora, fiquei tão chateada. Tinha visto da Índia, que é aquele visto super bonito. Até com as fotos horrorosas eu guardo todos os passaportes. Não tem problema, essas fotos são feitas para serem feias mesmo. E... Vamos lá, então, você é produtora de TV. Isso. E você tira férias para viajar. Exatamente. Eu sou freela, né? Então eu consigo ter projetos de geralmente 3 meses. E daí fico disponível para o mercado. E se não rola alguma coisa logo que termino um job, eu já tento viajar. Se eu tiver o dinheiro e geralmente milhas, assim eu vou. E assim, como que você se prepara para essas viagens? Você gosta de ler sobre? Você consulta livros? Você consulta sites? Eu costumo dizer para as pessoas que minha viagem começa... No momento que eu compro a passagem, que é oficial mesmo, assim, a minha viagem já começa. E meu pré-viagem é quase tão intenso quanto a viagem em si. Assim, eu leio muito, desde guias de viagem que eu gosto. Mas hoje em dia há muito mais sites e blogs e sigo gente no Instagram que viaja profissionalmente. E eu faço até umas planilhas, assim, que é uma coisa que eu tento me desvencilhar hoje em dia, porque eu gostaria de ter um pouquinho mais de jogo de cintura quando eu viajo. Às vezes, quando as coisas não dão certo e tal, você precisa saber o que fazer. E quando eu tenho muita planilha, muita lista do que fazer, eu fico um pouco perdida, assim. Tipo, você faz uns Excel pra levar no celular, assim? É. Eita, super nerd da viagem, né? E caderninho de viagem você faz? Não. Não faz? Eu deveria fazer. Eu faço, na verdade, no pós. Tá. Eu faço mini guias, geralmente para amigos que
Tô indo pra... Geralmente lugares um pouquinho que são mais difíceis de você achar dicas e tal. Tipo, acabei de fazer para um casal de amigos, foi pra Hong Kong. Japão é um lugar que me pedem muito. Cuba, Alasca já me pediram. Os grandes países da Europa também, Inglaterra, que eu morei lá. Então, geralmente quando me pedem, eu sempre tenho o que oferecer, assim. E daí, mas esse mini guia de viagem é o quê? Uma coisinha impressa ou não? Não, um arquivo. Tá. Com lugares que eu fui, com restaurantes. E de alguns lugares eu tenho o privilégio de conhecer gente de lá, né? Gente local, que é muito mais legal, assim. Essa viagem de Hong Kong agora foi muito boa por causa disso, assim. Minha amiga me leva em lugares que eu nunca iria antes. E eu indiquei esses lugares para amigos que amaram, assim. Falaram, melhor udon que eu comi na viagem, melhor noodle que eu comi na viagem. Daí é muito legal isso, assim. Claro, é a coisa de ter um local com você, né? Isso muda tudo. Isso eu tenho a maior sorte, assim. Os melhores lugares que eu acho que estão na minha lista foram lugares que eu tive o privilégio de conhecer assim, com gente local. Tipo, fala um que você adora, no Japão, por exemplo, que você falou que gosta muito do Japão. Tóquio. Eu quero morar lá um dia, assim. Eu adoro o Japão inteiro, mas Tóquio é um lugar muito, muito incrível, com muita coisa, né? Inclusive muita comida. A gente acha que São Paulo tem muita opção de lugares para jantar e para almoçar, lugares legais de comida. Cara, Tóquio eu cheguei a contar num quarteirão 40 restaurantes, num quarteirão. Então assim, é muito lugar. E são lugares que eu nunca iria sozinha. Lugares de sukiyaki, de yakiniku, que é tipo churrasco deles, assim, eu nunca teria ido sozinha. Você falou agora de ir sozinha, você comentou no teu e-mail também, né? Que você ouve muito, mas você vai sozinha? Pois muito. Na verdade, assim, eu acho que isso é uma coisa que mulheres ouvem, independente de viajar ou não. Isso faz parte da nossa vida. Tipo, você vai sair pra ir no cinema, mas você vai sozinha? Como se fosse uma puta questão, né? E como se cobrassem de homem, a mesma coisa, né? É porque o homem, quando ele faz as coisas sozinho, ele é lobo solitário, ele é misterioso. Ele é charmoso. Ele é charmoso. A mulher é chata. Ou largada. Ou largada. Ou ninguém quer. Ou tá atrás de homem também. Que achou as foda. Também. Tá indo atrás de boy. Tipo, cara, não posso só tá indo viajar. Estádio eu não posso ir sozinha, porque eu tô indo atrás de marido. Tá indo atrás de marido. Eu não gosto do Corinthians, eu tô indo atrás do marido, entendeu? Você é corintiana? Graças a Deus. Eu não sou santista. Aí você foi fazer essa longa viagem que você acabou de voltar agora, no final de 2018. Uma viagem de 40 dias pela Ásia pra comemorar os seus 40 anos. E você foi sozinha. Isso. Qual que você acha a parte mais legal de viajar sozinha? Eu queria dizer tudo. Mas daí maravilhosa, vai ser... tô com você, também acho. Mas daí eu acho que as pessoas vão, não sei, me julgar. Mas, eu faço o que eu quero. É tudo só o que eu quero. E assim, sei lá, eu tenho crise de enxaqueca, mas eu posso voltar pro hotel e ficar dormindo à tarde, porque é minha viagem. Eu não quero comprar, eu quero ir no museu, eu posso ir. Ou eu quero comprar e não quero ir no museu, eu posso ir. Eu não sinto, hoje em dia ainda com rede social, com WhatsApp e tal, você não se sente tão sozinha mais, né? Aquela coisa de tipo, estou 40 dias longe. Seus amigos estão acompanhando, eu falava com as pessoas na hora ali, mostrava, olha, lembrei de você e não sei o quê. Então as pessoas ficam conectadas com você. Cara, na verdade, eu acho que até hoje em dia é muito difícil a gente estar sozinho. Você realmente, tem que se isolar numa cabana aí. Ou ir pra Coreia do Norte. Ou ir pra Coreia do Norte. Não, eu ia falar de outras coisas antes, mas maravilha. Vamos entrar nesse assunto. Cara, eu botei no Instagram e no Twitter hoje que ia entrevistar a Renata, que acabou de voltar da Coreia do Norte. Eu recebi pedi para as pessoas mandarem mensagem, mas eu recebi muita mensagem. E as pessoas têm um super interesse. É um lugar muito misterioso, assim. Enfim, eu tô com várias perguntas aqui, todo tipo de perguntas, mas eu queria começar pela da Karina, que não é casinha. Ela mandou um texto até que longo aqui. Ó, vocês trabalhavam na mesma emissora, tá? Então tá legal, eu vou ler isso aqui. A gente trabalhava na mesma emissora e ela postava umas fotos incríveis com bonecas Blight posando em cenários bacanas. Você fazia isso? Fazia. Eu levava... Aquelas bonecas maravilhosas. Você tem essas bonecas? Tenho. Minhas bonecas japonesas. Tem foto no teu Instagram com elas? Tem, mas muito lá atrás, tá. Assim. Mas tem um Flickr. Tem um Flickr e boneca Blight. É super, nossa, tá ali. Assim. Gente, pra quem não sabe do que eu tô falando, boneca Blight são umas bonecas que tem uns olhão grande, uns cabelos coloridos. Meus amigos sempre ficaram com muito medo delas. Elas podem ser um pouco assustadoras, mas é muito bonito. Eu aprendi a fotografar, não que eu não sou profissional e tal, mas elas me ajudaram muito a aprender a fotografar, assim.
usava elas como minhas modelos. É uma boneca que é meio pra isso, né? Pra fazer uns cenários, enfim. A gente tá vivendo uma etapa muito doida da humanidade. Olha as coisas que as pessoas adultas fazem. Isso e Tiny Food. Tiny Food eu acho uma loucura. Tiny Food eu fico um pouco agoniada, mas eu adoro. Bonecas eu fotografava. E você já levou a boneca Blight pra viagem? Já, eu levava até uns 10 anos, assim, mais ou menos, em 2009, 2010. Mas começou a ficar muita coisa pra levar, junto com equipamento fotográfico e tal. Daí eu dei uma cansada. Onde que é o lugar no mundo que é mais legal pra comprar Blight? É no Japão? Japão. Tudo a ver, né? Com a estética. Hoje em dia é mais difícil de achar, mas eu procurei lá algumas. Não ia comprar, mas assim, fiquei curiosa. É mais online mesmo, assim, é difícil de achar em loja física. Antes tinha, né? Eu quis muito ter essa fase, mas na época eu tinha filho pequeno e eu já tinha trabalho demais. Falei, cara, incluir agora uma obsessão por bonecas na minha vida. E foi uma grande obsessão. E gasta uma grana, que elas são caras. Elas são caras. Cuide muito bem delas. Mas eu citei teu Instagram aqui, acho que eu já falei teu Instagram 2 vezes, mas deixa eu passar para as pessoas. É @RenataMota com 2 T's, Instagram e Twitter. Aproveitem enquanto a gente tá falando, abre o Instagram aí, vai vendo as fotos da viagem recente da Renata, e tem várias fotos de Coreia do Norte. Que mais que a Karina falou que eu achei demais? Tem uma história tua por ser perseguida por hipopótamos? Na África do Sul. Você sabe que hipopótamo é o bicho que mais mata humano, né? Exatamente. O guia tinha acabado de falar isso pra gente. Conta essa história inteira, eu quero saber. Eu tive o prazer de levar meus pais, eu e minhas irmãs, a gente levou meus pais pra África do Sul. Foi uma viagem muito bonita que a gente fez. Eles ficaram muito emocionados. Minha mãe nunca, acho que tinha sonhado que chegaria até a África. Eles são de Presidente Prudente? Eles são de Presidente Prudente. Moram lá ainda, eu nasci lá. E a gente resolveu ir pra lá, também no aniversário meu, né? Sempre no final de ano, Natal e Ano Novo. A gente foi fazer safari. E num dos games, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Os games são os passeios que você faz ou bem de manhã ou no fim da tarde para ver se você consegue ver algum animal. E daí a gente viu a gente estava num carro só pra gente, pra mim, pra minha família. Desculpa, em que parque? Ai, meu Deus. Não, se você não lembra, tudo bem. Era perto do Kruger, mas não era o Kruger. Tá. E daí a gente foi fazer um game. O safari mesmo, o hotel chama Londolose. É um hotel muito legal nessa área. E a gente tinha um carro só pra gente. E fica o motorista, né? E o tracker na frente do carro, que ele fica vendo se ele vê pegada de animal, se ele vê algum sinal de que tem algum animal ali perto. Tem hipopótamo ali, vamos ver. Tá bom. Hipopótamo não. Na verdade, era um rinoceronte. Rinoceronte. Era um rinoceronte. Peraí. Ela escreveu hipopótamo. Não, hipopótamo fica na aguinha. Fica na aguinha, mas ele mata. É o que mais mata. Mata e afunda e não sei o quê. Isso, e agora tem um monte na Colômbia, que é essa história genial. Que são do zoológico do Pablo Escobar. Fica ali na região de Exatamente. Antioquia, na Colômbia. Eu li isso, também achei assustador. Assustador, é a palavra, assustador. Tem umas fotos das crianças com um hipopótamo bebê no vilarejo na Colômbia. Galera, vocês têm noção o que esse bicho vai virar depois? Uma população de 100 e tantos hipopótamos. E o governo simplesmente não sabe o que fazer, porque eles já mataram o hipopótamo e a população ficou revoltada. Não pode matar o bichinho. Mas assim, não é um bichinho. Não é um bichinho. É um puta bicho. É uma sentença de morte, É uma quase, sentença né? de morte. Mas enfim, de volta pro desculpa, rinoceronte Casinha, na África. era o rinoceronte. Era o rinoceronte, tá. E era uma fêmea. E eles geralmente são super, a princípio, super ok. Ok, né? Mas assim, não são agressivos. Só que ela era uma fêmea e o nenezinho dela tava ali por perto. Oh, meu Deus. Então, quando a gente chegou e o tracker, nem o motorista tinham percebido isso. Então, quando a gente chegou perto dela pra ver, ela só deu aquela passadinha de perna, assim, tipo, aquela ciscadinha, assim, ó, e veio em direção ao carro. Ela ia virar o carro. Minha família inteira, a gente morria todo mundo lá. Sim, pai, mãe, irmã, depois, cunhado, família de Presidente Prudente, ia morrer todo mundo. Coisa. Um jeito até poético de morrer, bonito até, né? É muito mais interessante do que ser atropelado por ônibus na Paulista, claro. Exatamente. Então, daí o motorista, tudo bem, o cara também tem 20 anos de experiência fazendo isso.
alce e tal, é a vida do cara, mas ele foi muito rápido. Ele engatou uma ré, mas não saiu do lugar, ele ficou só patinando a pneu, e daí a rinoceronte percebeu que ia ter um embate ali e desviou, assim, mas ela chegou muito perto da gente, sério. Ela chegou pra assustar, assim, tá? A gente quase morreu de verdade, assim, depois que passa, a gente ri, é o tipo de coisa, assim, que a gente teve um ataque de riso depois, porque tava todo mundo desesperado. Eu tive uma experiência, não é nada parecido com isso, mas enfim, eu fui perseguida por um animal na Califórnia, no norte da Califórnia, ali na divisa com o Oregon, eu fui perseguida por um alce. E os alces, cara... Não é parecida, mas é bem perigoso. Mano, também, eles são né? enormes, eles são super altos. E era um pai alce que estava cuidando da manada. Eu não sei qual é o coletivo de alce, mas enfim. Os alces estavam atravessando um terreno ali, que era meio entre a praia e a montanha. Eu estava lá com meu namorado na época, no norte da Califórnia. E super bonito, os bichos atravessando, e o pôr do sol, e a gente tirando foto. Ah, que lindo. Putz, vai escurecer, vamos. Mas na hora que a gente foi atravessar a campina, o rei alce ali não gostou. Meu do fato Deus. de que a gente estava atravessando no meio da população ali, com filhotes, com fêmeas. E, o bichão simplesmente começou a correr atrás de mim. Meu namorado gritou na hora, tipo, ele tá aí correndo atrás de você. E que eu achei que eu seria uma pessoa muito mais corajosa. Eu simplesmente gritei, fiz ah! E saí correndo na outra direção. Foi o meu pior momento, assim, porque parece que o certo é você ficar parado. E quando ele chegar perto de você, ele vai parar. Quem consegue fazer isso? Nossa, eu saí com braços pra cima, assim, ah! E eu caí no chão. Eu dei 4, 5 passos, pá, caí no chão. Abriu minha bolsa, precedem a morte. meu passaporte, meu celular, tudo espalhado. Eu ainda consegui catar tudo. E ele chegou perto de você e desviou. Quando ele viu que eu caí, ele parou de correr. Entendi. Porque eu acho que naquele momento eu deixei de ser uma ameaça, ele só queria me assustar. Tem essa coisa da altura, né? Também. Quando eu já não sou uma pessoa muito grande, mas... Mas quando você diminui sua altura também demonstra... Sei lá, isso eu ouvi falar também, não sou uma grande conhecedora, assim, né? Tanto que a gente não pode subir no carro, Sim. né? Ficar em pé, sempre sentado e tal. Maior. Então, acho que no seu caso também deu uma... Eu consegui recolher salvada ali na sua as vida. coisas que eu achei importantes. Tipo, opa, não posso ficar sem passaporte. Botei de volta na bolsa e fui andando agachadinha até meio uma moita que tinha ali, assim. Fiquei atrás da moita. Meu namorado distraiu o alce pro outro lado. O alce não deu bola. Ele ficou focado na gente, assim. A gente atravessou um resto de floresta até conseguir chegar na estrada. E o alce veio andando atrás da gente o tempo todo. Meu Deus. A tipo 10 metros. Vocês estavam preparados pra correr? A gente tava apavorado. Porque tem aquela galhada enorme. Você não... Mano, que não machuca A gente demais. não tem um bicho desse aqui, então a gente não tem noção, não sabe da lidar. altura. Mas eles são muito altos e com os galhos fica maior ainda. Não, assustador. Foi horrível. Sério. Ele é superlativo, não é um bicho pequeno, não é um cavalinho. Depois a gente entrou no carro, eu peguei o celular, super nervosa, né? Ele, o que você quer fazer agora? Qualquer lugar que eu possa tomar uma cerveja e dar uma descansada. Que assim, nem conversa muito comigo. E comecei a googar, tipo, ataque de alce. E mata. E por isso que tem aqueles avisos enormes no parque, tipo, não chegue perto dos alces. Porque realmente eles vão defender a manada. Existe Ele tá fazendo uma razão para dele. aquilo. Né? Mas, vamos voltar pra Coreia do Norte, que a gente tem um assunto. Então vamos voltar pra Coreia do Norte, que a Karina tem perguntas aqui, ó. Vamos falar de Coreia do Norte, né? Sim. Tem que ser muito disciplinado pra fazer uma viagem dessa com tantas restrições? Eu achava que sim, antes de sair. Mas não foi um grande problema, não é... São regras muito estranhas, mas não são impossíveis, assim. Você não pode... Na verdade, você tem que estar ok de fazer reverência para os líderes nas estátuas e nas fotos. Isso você tem que ser uma coisa que você tem que aceitar fazer. Quando a gente tá falando dos líderes, quem são? São o pai, né? O Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, que é quem tá no poder agora. E o avô, que é o Kim Il-sung, que na verdade é o presidente eterno deles, que é o cara mais reverenciado lá. Você não vê fotos nem estátuas de quem tá vivo, do líder que tá vivo agora, que é o Kim Jong-un. É sempre o pai e o avô. E, na verdade, todas as casas são obrigadas a ter uma foto dos dois. E existem rumores de que a polícia entra e dá uma conferida mesmo, se você tem a foto deles lá. E, inclusive, num incêndio hipotético, é esperado que você salve as fotos primeiro, antes de se salvar, inclusive. Nossa, que informação doida. Mas, assim, isso você sabe de onde? É isso, relato? eu li. Não, tudo que tem sobre a Coreia do Norte tá num limbo ali entre lenda e verdade, né? Eles divulgam apenas o que eles querem, né? É tudo estatal lá, então não existe liberdade de imprensa. Então, quando você joga no Google,
não dá pra saber o que é oficial e o que é inventado, rumor, lenda. É uma viagem meio sinistra, assim? Você se sente observado? Sim, isso sim. Eu lembro muito bem no monumento da unificação, que tem a Coreia do Norte do lado, a Coreia do Sul do outro, e você passa no meio de uma estrada, assim. A gente viu pessoas saindo de trás de árvore, assim, olhando a gente. Mas a gente nunca sabia, porque era um lugar que não tinha ninguém, não passava carro. Tá. Você vê a minha foto no Instagram, tipo, não tem ninguém, é uma estrada como se estivesse fechada, Paulista fechada no domingo sem ninguém. Não passa carro, não tem gente e tal. E a gente via gente atrás da árvore, só que a gente não tinha certeza absoluta se eram olheiros, pessoas monitorando a gente, ou se era, sei lá, alguém que tava ali no canto fazendo alguma coisa, limpando. Eles fazem muito isso, né, de tá nevando, eu vou com a pá pra rua e eu vou ajudar a limpar a rua. Sei lá, de repente era uma pessoa que tava ali limpando e ficou curioso pra ver aquele grupo de pessoas. Mas a gente viu. Você foi com uma viagem guiada, né? Só dá pra ir guiado, não tem turismo independente. Quando eu fui procurar, tipo, é possível ir para a Coreia do Norte como turista, me davam essas opções, assim. Tem até uma embaixada em Brasília, se eu não me engano. A gente é um dos poucos países no mundo que tem uma embaixada da Coreia do Norte. Mas eu não posso ir lá e pedir um visto, a não ser que seja trabalho, que não era o caso, né? Ou se eu, sei lá, sou jornalista, que também não é o caso. Você procura uma agência de turismo, geralmente baseada na China. Eu falo geralmente, mas eu acho que na verdade todas têm que ser, né? A Coreia do Norte tem 2 aliados apenas conhecidos, né? Não sei se são só os 2, mas os maiores, a China e a Rússia. Então são os 2 lugares de onde você consegue normalmente ir pra lá. Assim, que tem agência, que tem voo. Que tem voo, tá. que faz essa intermediação. Porque também não é qualquer agência. Tem que ser uma agência aprovada Claro. pela KITC, Que é? que é a Korea International Travel Company, Tá. que é a companhia de viagem internacional da Coreia. Já são poucas as opções. E, na verdade, o Google já me direcionou para uma companhia de viagem que eu já gostei, já entrei, olhei o itinerário, achei que o preço cabia no meu bolso, achei que as datas davam certo quando eu queria viajar. Rapidinho, desculpa te interromper. É caro? Eu acho caro, Tá. mas não é proibitivo, assim. Tá. Dá uma média de R$1.000 por dia. Tá. Eu acho uma viagem cara, mas era a viagem do meu aniversário, assim. Tá. Então eu achei que seria um belíssimo presente. Tá. E daí eu já mandei, eu lembro que acho que passou 15 minutos, eu mandei e-mail pra eles, assim, porque eu tava muito empolgada. Eu falei, cara, é isso que eu quero pro meu aniversário, é esse lugar. Lugar que todo mundo vai falar, gente, mas por que você vai pra lá? E é justamente por isso que eu quero ir pra lá. Porque ninguém quer ir, porque ninguém sabe o que tem, porque as pessoas me perguntam por que eu vou pra lá. Eu adorei uma coisa que você falou no e-mail que você me escreveu, que você gosta de ir pra qualquer lugar. Eu tenho vontade, eu tenho não tenho nenhuma restrição, Nenhuma restrição. assim. Mas Inclusive, tem algum lugar que você já foi que você odiou? que eu odiei, não, mas assim, preguiça, talvez não vá de novo. Eu costumo dizer a Sérvia. Eu talvez esteja sendo um pouquinho injusta, assim. A Sérvia, eu precisei ir atrás de visto e tal. E chegou lá, assim, eu não sentia, assim. Tirando o Museu do Nikola Tesla, que tem em Belgrado, que é incrível, não rolou, assim. E eu voltei até um dia antes, coisa que eu nunca fiz na vida, assim. O meu próximo destino era Roma e eu fui pra Roma um dia antes. A Rússia, eu acho que um monte de gente vai ficar brava comigo. Eu talvez precise dar uma nova chance, assim, pra Rússia. Mas fui em 2008 com as minhas irmãs e não amei. Eu achei que eu fosse amar, que fosse ser incrível e eu não amei. E eu voltei de lá um pouco chateada. Agora, a Rússia é muito, 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 muito grande, né? Eu tô imagino falando que deve ter várias Rússias. De Moscou e São Petersburgo só. Sim. Assim. Mas assim, não é um destino muito alto na minha lista de lugares que eu quero ir. Tipo, talvez se eu não for, tudo bem. Não sei. Desculpa pessoas que gostam muito da Rússia. Mas eu odeio frio e sei lá. Eu não sei, e talvez por eu já ter ido a alguns países menores daquela região e ter gostado muito, talvez eu tenha ido esperando
alguma coisa que não era justo com a Rússia, assim, entendeu? Agora, tem viagens que às vezes as viagens não são legais por outros motivos também, né? Tem viagem que não rola muito. Já fiz viagem que tava com a maior expectativa. Tem vários fatores, né? Tem A vários temperatura fatores. Eu gosto de frio, mas eu entendo que isso te poda muito, assim, né? Você tem menos saco pra andar na rua. Nessa viagem mesmo agora, né? Tava muito frio na Ásia. Então chegava às 4:30 da tarde, o sol se punha, entendeu? Tipo, não tinha mais sol. Eu lembro de chegar no hotel, assim, às 7, 8, eu já tava no hotel de volta. Porque eu não sou uma pessoa muito da noite quando eu viajo, assim, eu não saio e tal. Então, e aquela coisa às vezes de passar muito frio, assim, de ficar irritada. Eu levei um tombo em Seul, assim, no gelo, assim, que também me deixou meio irritada. Então, e tem grana, né? Às vezes você vai viajar e as coisas às vezes ou são mais caras do que você imaginava, ou você levou menos dinheiro do que você imaginava, ou você tá numa fase que, sei lá, a passagem você pagou um preço super legal, mas você não pensou no que ia gastar lá e tal. Também tem isso, né? Grana é uma coisa que e tem uma coisa de viajar muito sozinho também, que você banca tudo, né? Exatamente. Tudo bem, às vezes você gasta, você não tá repartindo o hotel, se você não tá repartindo o táxi. O táxi é só seu, o quarto de hotel é só seu, a comida é só sua, né? Isso é pro bem e pro mal. Só você toma as decisões que você quer fazer. Ótimo, mas em compensação, sei, eu já me vi em situação de viagem que eu falo, putz, se eu tivesse com mais pessoas, eu conseguiria fazer isso aqui. Exatamente. Alugar um carro e ir até um lugar. Sozinha não vai rolar. Agora, de volta aqui à Coreia do Norte, o Matheus Baldi, que é o Terra Leste no Twitter, ele perguntou qual que é o país mais assustador que você já visitou. É a Coreia do Norte? A Coreia do Norte, com certeza. Com certeza. Com certeza, mas menor dúvida. A Rússia é bem soturna também, assim. Umas senhorinhas te olhando bravas na rua, falando brava com você, mas assim, devagarinho, porque devagarinho você vai entender russo, assim, sabe? E, senhora... Não vou entender. Não tem velocidade que a senhora fale, que vai me fazer entender. Nem pode falar bem devagar e alto, que eu não vou entender. E eu até tento. A primeira coisa que eu faço vamos lá, vamos aprender obrigado em russo, né, spasibo, vamos aprender o mínimo do lugar. Coreia do Norte, Coreia, eu fiz isso também, a mesma língua e tal. Fui pra Coreia do Sul também, então assim, obrigado, essas coisas eu sabia falar, olá e tal. Mas eu acho que a Coreia do Norte, eu acho que por tudo que você ouve, assim, minha mãe ficou muito brava, assim, que eu fui pra lá. Qual que foi a reação dela? Ela ficou sem falar comigo por uma semana, assim, quando eu falei que eu ia pra lá. Na verdade, quando ela se tocou que era a Coreia do Norte. Porque até então eu tava indo pra Coreia. Quando eu falei, ela... tá bom, tá outra viagem, tá bom. Mas daí ela se tocou. E meu pai leu alguma coisa na internet de violência, estupro, sei lá. E veio me falar com ela do lado. Daí ela ficou doida. Ficou uma semana injuriada. Claro, com medo de você desaparecer. Porque as notícias que a gente tem daqui, às vezes são notícias meio sinistras mesmo. Tem aquele TED Talk de uma mulher coreana. A menina que saiu de lá, que ela chora super e tal. duro. Uhum. Não são notícias legais. Eu vi aquele TED Talk, eu acho que uma semana antes de embarcar. E eu fiquei muito, muito dividida, assim, meu coração. Assim, tipo, cara, o que eu vou fazer nesse lugar? Mas por quê? É uma coisa do tipo, você tava com medo do que poderia acontecer? Ou é também, tipo, eu não quero estar num país que trata as Exatamente, pessoas? Exatamente, era isso. Tinha um pouco disso. Assim, eu tento desvencilhar disso. Pra mim, a viagem é um negócio... É um território neutro, nesse sentido, assim. Porque se eu for não gostar de algumas coisas, assim, você não vai virtualmente pra lugar nenhum, né? Nem pro Japão, que é um país muito correto, né? Mas tá muito difícil de escolher. Bom, você não mora nem no país onde mais legal. Você mora. Então, é um negócio muito difícil, assim. Mas eu vi esse vídeo e eu fiquei muito mexida. Muito. A menina chorando, assim, e eu ficava falando... Não, ela conta umas coisas assustadoras, é muito duro. Mas, assim, também, você conseguiu entrar... Ó, tem uma outra pergunta aqui da Fê Figueiredo, do Instagram. Na Coreia do Norte, é fácil ter contato com moradores locais? Não. E você não tem contato com as pessoas? Não. No momento que eu resolvi fazer a tour e dei o ok, mandei meus documentos e tal, na verdade foi um xerox do meu passaporte e preenchi um formulário como desses de visto mais extensos de alguns países.
a gente recebe um manual de coisas a se fazer e a não se fazer. E uma delas é, por favor, não converse com as pessoas. Então, por exemplo, a pergunta do Raul Leal aqui, aliás. Oi, Raul, que tá aqui no estúdio com a gente. Ele perguntou, muito se ouve do Estado norte-coreano, mas como é o cidadão norte-coreano? Não dá pra saber. Só o que a gente vê pela janela do ônibus. Que é? São pessoas indo pro trabalho, uma vida normal, assim, de uma cidade normal. E você comentou um negócio enquanto a gente tava tomando uma aguinha ali antes de gravar, que tem uma limitação de cortes de cabelo. Sim. Isso é bem louco. Isso é muito louco. Você passa por... A gente não passou por muitas, né? Mas no hotel tem, né, um cabeleireiro e tal. E tem uma foto na parede, assim, com, sei lá, 6, 10 cortes de cabelos masculinos, e que são muito parecidos, inclusive. E uma coisa mais militar, assim. E esse mesmo número de cortes de cabelos femininos. Não tem mullet, não tem... Pintar o cabelo? Pintar o cabelo, não. As meninas todas têm cabelinho original, assim, e muito parecidinho, assim, todo muito arrumadinho. Mas espera um pouquinho, essas coisas estão lá como tipo sugestão de corte ou não? Você tem que escolher um desses? Eu não sei te dizer ao certo, mas eu imagino que sejam as únicas escolhas, tipo, aponta o que você quer. Tá. Porque são essas as opções. Tá. E você realmente não via nada ninguém fora muito... disso na rua. Ainda mais estava frio na época, então todo mundo de casaco e calça e tal. E é muito difícil ver alguma coisa que não seja o preto. Existiam, às vezes, um vinho, né, uma roupa, um sapato e tal. Mas é tudo muito uniforme, uma hegemonia gigantesca. A gente tá falando do cidadão civil ali na rua, que né, tá falando deles por observação. Será que existe um lado B da Coreia? Tipo, uma elite que se comporta de uma outra forma e que, não sei, dá um romance distópico, hein? Eu imagino que sim. Porque existem pessoas com carro e ninguém sabe explicar quem pode ter um carro e quem não pode. Na verdade, existe um rumor de que apenas pessoas selecionadas moram em Pyongyang, né? São, sei lá, 25 milhões de pessoas na Coreia do Norte inteira. Mas só 3 milhões moram em Pyongyang, que é a capital. E eu li que você tem que meio que merecer morar lá. Pela sua formação, pela sua posição e tal. Então, acho que sim, acho que existe uma vida, principalmente pro high society, assim, uma coisa do próprio Kim Jong-un, assim, né? De ter luxos e coisas que o resto do país inteiro não tem nenhum acesso. A gente só pode imaginar. E também no Instagram, a Rani CF está perguntando qual que é a chance de uma pessoa comum sem contatos entrar na Coreia do Norte. Acho que, bom, é uma questão de comprar uma tour, né? Uma tour. Eu sou uma pessoa comum sem contatos. Eu não tenho contato nenhum na Coreia do Norte. Não foi a trabalho, não foi a trabalho, não fui nada. E voltando àquela história de falar com as pessoas e tal na rua, das poucas vezes que alguém na tour, que era composta por mim mais um brasileiro, né? E outros europeus, australianos e tal. Um menino britânico, ele tentou oferecer um cigarro para uma menina que estava como segurança de um dos lugares que a gente foi visitar. Oferecer um cigarro? Aham. Eita, tá. E ele foi repreendido na hora, assim. Tipo, e ele era uma pessoa muito boa, mas muito sem noção, assim. Ele fez por gentileza mesmo, assim. Mas ele foi super repreendido na hora. Por quem? Pela guia. A gente é seguido 24 horas por dia por 3 guias norte-coreanos, uma menina e 2 caras, e um australiano, que é da agência de turismo que veio com a gente, né? Que levou a gente até lá. E eles ficam, inclusive, se revezando na porta do hotel para ter certeza de que ninguém vai sair do hotel. A gente não pode sair do hotel esse tempo todo. Mas assim, o que acontece se você tentar sair? Ele te pega no meio do caminho. Eu não sei, ninguém tentou sair. Ninguém tentou, tá. Você fica com tanto... É uma aura de medo tão grande que você não tem coragem de comer mais do que puseram no seu prato. É uma viagem meio tensa, né? Mas você ao mesmo tempo dias? É muito libertadora, de uma certa maneira, que você fala, gente, eu entrei aqui e eu saí daqui. Então é muito legal no final. E onde eu moro assim. tá tudo certo. Onde eu moro não é tão ruim assim, né? E eu fiquei 5 dias. Tá. Foram 5 dias.
Que não parece muito, mas pensa que são 5 dias, assim, extremamente intensos. A Ásia já é um lugar uma viagem muito intensa. Eu costumo falar isso para as pessoas, assim, a Ásia, você realmente sente que você viajou mesmo, que você saiu de casa, que você tá do outro lado do mundo, né? A língua é diferente, a escrita, a paleta de cores que eles usam para as coisas são diferentes da nossa. Então é uma viagem que você absorve muita coisa. Então parece que você viveu um mês lá. Sim. Né? E ainda mais na Coreia do Norte, que você não sabe o que esperar e o que você vai encontrar lá. E tem essa coisa assim, muita gente que foi na tour comigo, gente da minha idade, hein, gente, não contou pros pais um dia. As pessoas não falaram. Eu tô na China. Para os pais não ficarem preocupados? Exatamente. Principalmente os europeus. Não contaram. Então... Vai turista americano? Não pode, né? A não ser que você tenha outro passaporte. Tá. Tinham 2 americanos na tour, mas eles tinham passaportes de outros lugares. Tá. Na verdade, quando eu mandei o e-mail pra agência, eles já me perguntaram, você tem passaporte americano? Se você tiver, sorry, não pode ir. Ainda mais depois que aconteceu a história com um americano lá, que foi preso e tal. Então, isso já foi... A história, o Otto Baumgart? Isso, Quer contar essa história, pra quem não sabe? Esse menino foi, eu acho, posso estar errada, mas acho que foi em 2015. Ele foi pra lá na mesma tour que eu fui, ficou no mesmo hotel. E nesse hotel, ele tinha 22 anos, era um menino. E nesse hotel, tem um famoso 5º andar misterioso que não existe no elevador. Você não tem acesso, ou seja, hóspede não pode ir nesse 5º andar. Só que o Otto, lendo o que tem no Google, de algumas pessoas que conseguiram ir pra esse andar que só é acessado via escada, resolveu ir lá no último dia de viagem, na última noite, né, antes de embarcar, no outro dia, e roubou um pôster da parede desse 5º andar. O cara ousado, né? O cara corajoso, né? Que eu não tinha coragem de comer um kimchi a mais ali, né? Ele foi até esse andar, que é um andar que os rumores, a lenda diz que é um andar usado para monitorar os hóspedes, que eles ouvem e enxergam tudo que a gente tá fazendo nos quartos. Ele foi lá e, além de tudo, ele roubou um pôster de propaganda comunista da parede, colocou na mala e foi dormir. No outro dia, ele acordou, foi pro aeroporto e no aeroporto pediram para ele abrir a mala, já sabiam, né, que era ele, já tinha sido avisado, tem câmera nesse andar, né? Depois eles mostraram as imagens. E pediram pra ele abrir a mala. Ele abriu e o pôster tava lá. Levaram ele direto pra prisão. Ele foi julgado depois de um tempo e sentenciado a 15 anos de trabalho forçado na Coreia do Norte. E, inclusive, a guia que tava nessa tour, ela ficou muito, muito, muito mexida e depois de um tempo, parece, ela até parou de trabalhar e tal, tá fazendo outra coisa agora, saiu da empresa. Se desligou. Tá. Ou foi desligada. Não deve ser um negócio muito fácil para você. Lógico. Por quê? Ele foi sentenciado aos 15 anos, ficou preso no que a gente imagina que seja um campo de trabalho forçado, que eles, né, dizem que não tem, mas parece que tem lá. E 1 ano depois, ele foi devolvido à família, devolvido mesmo, assim, numa maca, nos Estados Unidos, com morte cerebral. E disseram que ele teve botulismo enquanto estava lá preso, mas acredita-se que ele tenha sido torturado nesse tempo. E 2 dias depois que ele voltou aos Estados Unidos, ele morreu. Cara, que história sinistra. Mas peraí, tudo isso é registrado? Tudo isso é registrado. Você procura, assim, YouTube, as coisas tem. E, assim, várias pessoas famosas tentaram... Na verdade, tem uma amizade muito estranha, né? Entre o Dennis Rodman, jogador de basquete, e o Kim Jong-un. E ele pode crer, tentou tem essa história. intervir e pedir, porque ele vai sempre pra lá e ele é amigo e tal. Porque parece que o pai do Kim Jong-un era muito obcecado por basquete e era muito fã do Chicago Bulls nos anos 90. E ele queria muito conhecer o Michael Jordan, que não topou. Daí ele tentou mais um, não conseguiu. Daí conseguiu o Dennis Rodman, que assim, é perfeito, né? Porque é um cara super unlikely. E daí o Dennis Rodman, tipo, hoje ele é muito amigo do Kim Jong-un, assim. E ele tentou intervir. Ele tentou intervir, né? Na TV americana, eles cobraram isso dele. E ele falou que ia tentar e tal. A liberação do Otto
alto e, na verdade, ele voltou pra casa daquele jeito. Nossa, que sinistro. E então... E era um menino, né? Assim, Sim, tudo bem. jovem. Cara, é diferente você roubar uma coisa em Nova York, né? Sei lá de onde ele é, nos Estados Unidos, e você roubar na Coreia do Norte, né? Mas a sentença foi um negócio... É que também a gente usa todo o nosso parâmetro, e nosso parâmetro vai pela janela quando o assunto é Coreia do Norte, né? Claro, não vale nada, Então, nossa experiência não vale nada. é. Mas é uma viagem que você recomenda? Super, muito. É uma viagem que eu vou... Eu acho que eu vou viajar, fazer muitas viagens incríveis na minha vida ainda. Mas eu não sei se eu consigo superar, assim. Principalmente ter ido na Coreia do Norte enquanto ainda era meio fechado, assim. Meio, mas pode entrar lá, mas pode. Mas porque você acha que uma hora vai abrir? É inevitável? Eu acho, não sei. Eu acho que assim, como Cuba, assim, eu acho que começa a ficar uma coisa mais... Não sei se aberta. O visto em nenhum momento esteve no meu passaporte. Eu não tenho marca nenhuma dessa viagem no meu passaporte. O visto foi um papel que me foi dado na mão, na China. Quando eu entrei lá, eles pegaram esse papel e ficaram com eles. E daí, quando eu embarquei de volta, na verdade, ficou dentro do meu passaporte. E tem Sim. essa também, o meu passaporte fica com os guias do momento que eu entro no país até eu ir embora. Ou seja, eu fiquei 5 dias sem meu passaporte. O negócio que aqui é crime, né? Retenção de documento no Brasil é crime. Lá eles ficam com seu passaporte o tempo inteirinho. Ou seja, o seu destino por 5 dias tá na mão deles, não tem jeito. E Cuba também é assim, né? Você não tem nenhum vestígio. O visto pra Cuba ainda é uma coisa, um papelzinho. Quando eu fui pra Cuba, 2009, faz bastante tempo, era isso aí. Não fica, você usa o visto e depois você devolve. Uhum. Mas Cuba, assim, sempre teve... Claro, tô falando da experiência do turista, tá? Pra quem mora em Cuba, os cubanos não podem sair de lá, isso é uma outra questão. Mas... Norte-coreano também não pode sair do país, pode sair. né? É proibido. Mas o Cuba tem resorts, sabe? Então, mesmo nos períodos que Cuba foi muito fechada, não é mais, ainda tinha um turismo, tinha uma coisa acontecendo. E agora tá nesse processo de abertura. Importava novela brasileira. Verdade, quando eu fui pra lá da última vez tinha muita. Novela brasileira. brasileira. A Avenida Brasil. E assim, a Coreia do Norte ela é tão diferente que o país mais parecido nem é tão parecido assim. Que é? A Cuba. Cuba, tá. Né? Nem é tão parecido. É muito mais aberto, tem o Iberostar, né? Pode falar marca. Pode, não tem nenhum problema. Enquanto a gente não tem patrocinador, pode falar qualquer coisa. Tem um hotelzão grande, de marca mundial, tem muita coisa, né, pra fazer. Lá você tem... E assim, é muito curioso uma coisa. Eu assisti muitos documentários e vi muitas fotos antes de ir. E são geralmente dos mesmos lugares. Claro, eles são preparados. Todo mundo vai pro mesmo lugar, pros mesmos restaurantes, pros mesmos monumentos, pros mesmos tudo. Isso era a pergunta que eu ia fazer agora. A pergunta que o Érico Oliveira mandou no Instagram. O que tem pra fazer? Tem muita coisa pra ver. É um país... Bom, depende do que você acha de beleza também. Eu gosto de cidade, eu gosto de ver construção e prédio. E não tem nada parecido com Pyongyang na vida. Primeiro que tem aquele hotel inacabado, que é uma das construções maiores do mundo, que parece uma pirâmide. E ele brilha à noite, tem tipo paredes de LED incríveis que ficam brilhando, um negócio lindo, assim, mostrando míssil, mostrando não sei o quê. No meio de uma cidade onde os prédios todos têm pouca altura, não são muito altos. E o Kim Jong-un, eu acho que foi ele ou talvez o pai, mandou pintar todos os prédios de cores mais brilhantes, assim. Então você vê muito prédio amarelo, azul, rosa, um no meio do outro, assim. Então tem uma parte de Pyongyang que é bem coloridinha. E como tá meio sujo já, né, uma coisa meio anos 60, anos 70, já tá meio pastel. Então é uma coisa... Cara, eu achei isso maravilhoso, assim, uma das melhores fotos, umas fotos mais bonitas que eu fiz é desses prédios, assim, tipo, eu achei a coisa mais linda. Tem muito monumento, tem um museu da Guerra da Coreia, que claro, é a versão deles pra Guerra da Coreia, né? Mas é sempre bom saber qual que é a versão do outro também. Que é muito bom esse museu, inclusive uma coisa que eu preciso exaltar na Coreia do Norte é a qualidade superlativa que eles têm com
estátuas. Eu nunca vi estátuas tão bonitas e tão bem feitas e tão perfeitas. E olha, aqui na Ásia, estátuas grandes é um asset, É um né? negócio, assim, impressionante, que eu acho que, sei lá, Madame Tussauds tinha que contratar esses caras, porque todo mundo ia ficar idêntico, porque eu nunca vi. Eu lembrei disso porque nesse Museu da Coreia, da Guerra da Coreia, tem uma do Kim Il-sung, e é muito parecida. É muito parecida com as fotos que se tem dele e tal. Então eles são muito bons nisso. E são construções gigantescas. Você não parece que você está num país que é basicamente rural, né? Que você vê muita plantação na estrada, né? Indo de uma cidade para outra, assim, é muita plantação, é muita... O mausoléu onde eles estão embalsamados, né? Que é um lugar muito... Eu ainda não sei se eu fico feliz de ter visto aquilo ou muito assustada, assim. Porque eles estão... O pai e o avô estão embalsamados em caixões de vidro. Então a gente vê eles. Meio que nem o Lenin. O Lenin, exatamente. Mas é uma construção como eu nunca vi no mundo, assim. Eu acho que só em Bucareste tem um prédio tão grande, assim... De governo, assim, e cada um deles está num andar e a gente tem que fazer 3 reverências no caixão, assim. Turistas, inclusive. Você faz uma fila de 4 pessoas, uma do lado da outra, chega aos pés dele, faz a reverência, vai para a lateral esquerda, faz a reverência, passa pela cabeça, vai até a lateral direita, faz a reverência de novo. Tem, assim, ventinho que joga em você para te esterilizar quando você vai entrar nesse lugar. E tem uma temperatura, tem todo um negócio, assim. Mas é de uma grandiosidade, um tamanho. A gente não pode tirar foto lá. Não. É isso que eu ia perguntar. Nesse lugar, especificamente, a gente tem que ir de roupa formal. Homens têm que ir de terno e gravata. Eles pedem até pra você levar isso, né? Quando você fecha a tour, pra você ter essa roupa formal. Mulheres de vestido, sapatinho e tal. Eles te revistam, então você deixa tudo no ônibus, porque vai ser tirado de você um celular, uma câmera e tal. É tão grande o lugar que tem uma daquelas esteiras de aeroporto de pessoa, assim, pra te levar até lá perto, e demora, sei lá, 15 minutos em cima da esteira. É muito grande o lugar, é muito grande. Num país que você vê tanto prédio estragado, tanto prédio destruído, né? Eu imagino que ninguém naquela cidade tenha tantas opções de comida como a gente tinha em todas as refeições. E come isso o quê, aliás? É a mesma comida da Coreia do Sul, né? Que a base é o kimchi, que é o repolho refogado com pimenta. É tudo muito apimentado. Eu gostei bastante da comida. Assim, carne geralmente tem opção de frango, tem muito peixe, tem carne de boi também, carne de pato. Mas geralmente é mais carne de pato e muitos vegetais, né? É um lugar muito rural, então tem muita selga, tem cenoura o tempo todo, assim. E umas opçõezinhas também, batata. Para quem era vegetariano na excursão, eles tinham sempre uma massa, uma opçãozinha também para... Mas é uma comida muito parecida com a da Coreia do Sul. E tem coisa pra comprar? Eu vi que você tá com a camiseta de Pyongyang. Tem. Em alguns museus, algumas coisas eles têm sempre com a temática, né, do país, com a bandeira, com a coisa. Na verdade, foto de líder não pode, né? Meu sonho era aquele brochezinho que os locais usam com a foto do pai e do avô, assim. Todo mundo usa. Todo mundo usa. E só que a gente não podia comprar, assim. Não era uma coisa que tava à venda pra gente. E tira foto, tipo, das pessoas na rua, tipo disso, de uma pessoa usando a roupa com o broche, pode? Eles falam que é o seguinte, militar não, a não ser que a gente peça, ou que esteja num lugar que a gente foi visitar, tipo DMZ, que é o lugar, é a zona desmilitarizada, que é onde a divisão entre as duas Coreias. Mas de pessoas eles pedem, se for a pessoa num contexto, no meio da rua, andando, tudo bem, mas nunca, assim, um retrato sem pedir pra pessoa, né? Um retrato fechado, com a pessoa como em primeiro plano, assim, eles pedem para evitar, assim. E quando você volta, quando você vai sair do país, eles, tipo, veem teu celular, tua câmera, pra ver que tipo de imagem você fez? Disseram pra gente que eles fariam isso, mas não fizeram. Então acho que é uma coisa mais de, tipo, vamos dar um medo nessa galera, que eles não vão fazer, então a gente não vai precisar nem olhar. Não vai precisar nem olhar. Não, e os agentes estão ali também seguindo vocês o tempo todo, vendo que tipo de foto vocês eles ficam de olho.
Eles realmente ficam de olho nesse tipo de coisa também. Se você colocou a mão no bolso na hora de tirar foto na frente do líder, que é uma coisa super que eles veem como desrespeito. Então a gente não pode tirar selfie na frente de foto de líder ou de estátua de líder. Isso é uma coisa proibida. Eu lembro que o Rafael, que era outro brasileiro, que foi na tour, levou um pito por causa disso, assim. Ele tirou uma selfie na frente de uma... Porque a gente esquece, Sim. porque é uma coisa, não é tipo, vou tentar fazer... Não tô roubando o pôster do Andar Secreto. Exatamente, A gente não pode chegar muito perto das fotos dele também. A gente levou um pito por causa disso, porque estava muito perto de um mural que tinha foto deles. Assim, são umas coisas muito assim, tipo cinza, que a gente não entende. Não é uma regra que parecia normal, assim, né? Que você espera. Não se pode tirar foto onde as fotos deles estejam cortadas pela metade. Ou, sei lá, você quer fazer uma foto mais conceitual, onde você pega só a metade da cara do Kim Il-sung, não pode. Em determinado momento, eles até falavam, não tirem foto daqui, desse lugar, porque tem fios de alta tensão que vão ficar bem na frente do rosto dos líderes. Então, vamos andar mais 20 metros e de lá vocês tirarão fotos boas. Existia esse tipo de limitação. De limitação, exatamente. E, tem uma outra coisa boa também, que não pode estragar a foto de um líder. Então, se você pegou todo o jornal, o Pyongyang Times do dia, tem uma foto do Kim Jong-un na capa, né? Ele fazendo alguma coisa, como foi o dia do Kim Jong-un. E você não pode dobrar o jornal no meio e pôr embaixo do braço. Você tem que levar ele reto. Ou se você já leu e não quer mais, você deixa numa mesa. E assim, existem pessoas especiais que descartam lixos, inclusive jornais. E essas pessoas cuidam desse jornal. Você não pode dobrar, assim. Eu vi gente levando pito por dobrar na cidade. Ou também no avião, né? No avião de volta tem o Pyongyang Times. A aeromoça veio pulando lá de longe porque alguém dobrou e pôs na mochila, assim. Você não pode. Eles têm uma relação de divindade, né? Com os governantes. Porque assim, eles se definem como ateístas, como um país que não tem religião, mas é muito próximo. É exatamente, é muito próximo, assim, é um culto à personalidade que é intensividade, assim. A gente não consegue nem descrever muito, né? A gente não, sei lá, a gente não tem nada parecido com isso. Bom, algum tipo de sei. Mas no nível que tem lá, assim, é uma coisa... Qualquer lugar que você vai tem foto. O jeito que as pessoas falam deles é de uma adoração. E assim, lágrimas nos olhos e tipo, não aceito ninguém falar mal de um deles é falar mal de mim, da minha família. Então assim, não aceito. Da minha família, da minha pátria, da minha cultura. Mas no grupo que você tava, tipo, alguém em algum momento tentou, não desrespeitar, mas questionar, conversar sobre? A gente conversava entre a gente, só, mas com os guias assim... Mas vocês conversavam entre a gente, tipo, no quarto do hotel, onde tinha microfone? Não, no ônibus. Ninguém foi tinha preso, microfone então também. Eu acho que foi tudo bem. Foi tudo bem. Que devia ter microfone também, mas em determinado momento você até esquece que você tá lá. Não, mas sério, eu tô falando zoando, mas é sério. Tipo, enquanto vocês estavam tendo essas conversas, em que às vezes vocês podiam falar de forma questionável ou até mesmo negativa, vocês ficavam preocupados? Ficavam. Não, mas eu acho que mais em que eles não ouvissem e se sentissem incomodados ou ofendidos com isso. Não que era uma coisa que a gente não acreditava ou medo de ser preso, eu acho. Era mais de não ofender nenhum dos guias, porque a gente entende que isso pra eles é muito... a grande parte de entender a Coreia do Norte é entender isso, né? Você tem que entender que é esse jeito lá. E depois que você entende isso, o resto talvez comece a fazer um pouco mais de sentido. Mas isso é uma coisa muito de viajante, né? Você tem que se colocar no lugar. Nesse lugar. Eu tenho as minhas crenças, os meus valores, a minha forma de vida, que eu gosto muito e respeito. Quando eu tô no outro lugar... Mas essas coisas ficaram aqui em Higienópolis e eu tô indo pra lá, entendeu? E eu acho que uma coisa que eu percebi, quem vai pra lá, quem tem vontade de ir pra lá e quem chega até lá, são pessoas que já tiveram a oportunidade de viajar por alguns lugares. Por muitos até. Tinha um grego na nossa turma ali, que conhece 156 países. Ele faz parte do Century Club. Exatamente, tipo, sei lá, eu nunca conheci uma pessoa em carne viva assim que realmente já tinha viajado tudo isso. Eu acho que quem quer ir pra Coreia do Norte, a não ser que tenha uma
fixação especial pelo país, é porque já viu bastante coisa, já teve o privilégio de ver bastante coisa, então quer um pouquinho mais longe. Então são pessoas que, no geral, entendem muito isso e respeitam muito isso. Então a gente, tirando um outro evento, assim, que a gente esquecia onde estava, assim, a gente foi muito dentro da risca, assim, né? Eu não tô acostumada a fazer viagem em grupo. Achei que isso fosse ser um problema pra mim antes de sair daqui. Mas não foi. Foi muito viajar com quem é muito parecido comigo. Sim. De uma certa maneira. Eu acho que cada um viaja do seu jeito. E eu acho isso muito legal. Viajar é um negócio muito pessoal. E além disso ainda tem tempo, dinheiro. Tem várias outras variantes aí. Mas era como viajar com pessoas quase que gêmeas, assim, Sim, sabe? Estavam ali numa mesma sintonia. A gente tá aqui pra experimentar isso. O próprio Rafael, assim, foi a primeira viagem que a gente fez. A gente se encontrou na China, né? Pra viajar até lá. Eu não viajo, né? Não viajo com ninguém, assim. Eu viajo com a minha família. Encontro um outro amigo no caminho. Mas o Rafa é como eu, na hora de viajar. Então a gente se deu muito bem, assim. Já estamos até pensando em fazer uma próxima viagem, mas cada um no seu espaço. Exatamente. Tinha vários momentos, assim, eu ficava sentada no banco de 2, assim, sozinha no canto. O Rafa tava do outro lado. Então, sabe, isso dá muito certo. Isso é a minha companhia de viagem ideal. O Rafa deu muito certo. E você viaja sempre sozinha? 90% das minhas viagens. Sim. E se não é sozinha, é com quem eu conheço. Minha família, e eu tenho um amigo a Mercedes, nossa amiga em comum, ela pediu pra eu perguntar pra você o que você sente quando alguém se convida pra ir numa viagem com você. Ai, você vai quando? Vamos junto, vai ser ótimo. O que você sente? Pode falar. Eu vou super queimar meu filme agora. Cara, não. Desculpa, é muito difícil pra mim. Eu tento, eu juro que eu gosto, assim, nessa viagem eu encontrei amigos no meio do caminho e tal, mas assim, viajar comigo, eu não consigo ainda, assim. Precisa ser minhas irmãs, que eu amo muito, que me conhecem, me entendem, meus pais. Eu tenho um amigo, assim, que é uma puta companhia de viagem, assim, ele mora na Europa, a gente se encontra, às vezes, no meio do caminho, já fizemos Marrocos, Europa juntos, já fizemos vários lugares. Mas, de resto, assim, porque assim, vai acabar a amizade, não tem jeito. Muito franca. Mas você já falou não? Da pessoa chegar, tipo, ai, vou viajar com você. Não, você eu fala, não tenho tipo, coragem. Tá. Ai, mas talvez eu não vá e tal. Eu dou uma ainda desculpa, tô vendo. Assim, eu não consigo. Se for preciso, muda a data. Eu tento não ser grossa. Sim. Porque também não precisa, né? Agora, mas assim, é uma coisa que pra mim é muito difícil. Você já foi sozinha pra algum lugar onde é realmente difícil ir? Tipo, países de maioria muçulmana, onde pra mulher sozinha é muito, muito complicado? Já. Na verdade, eu já fui pra alguns países muçulmanos, mas a Turquia é um lugar onde eu sempre tinha escutado que era muito difícil e eu realmente achei. Onde homens te seguem na rua mesmo, assim, e eles não sossegam até você pegar o cartão e falar: não, vou te ligar sim, vamos tomar um chá. Pode ficar esperando. Ai, homens, por quê? Mas assim, é de seguir, assim, seguir você. E não adianta você entrar numa loja, não adianta você catar no braço de alguém que tava passando ali e falar: pelo amor de Deus, finge que você é meu irmão, meu marido, qualquer coisa. A coisa de andar com uma aliança também não fez diferença nenhuma. A Turquia foi muito difícil. É um país maravilhoso, mas eu talvez precise dar mais uma nova chance, porque eu acho que eu voltei de lá com esse rancinho disso. E Cuba, na primeira vez que eu fui sozinha. E à noite era impossível andar na rua. Cuba é duro nesse sentido, sim. Eles caem matando. Talvez eu acho que exista mesmo um público que vá pra lá. Pra isso. Sim. Então eles estavam só... É um outro tipo de machismo, oferecendo o né? que eles achavam que era o que eu tava procurando. Porque você é mulher e tá viajando sozinha, você na tá rua atrás de homem. Exatamente. E eu cheguei a me irritar, assim, em alguns momentos de voltar. Porque, quer saber? Não vou jantar, vou voltar pro hotel e... mas em Cuba tem essa insistência com o turista, porque assim... Talvez acho que é coisa latina também. Mas eu tive muito essa sensação quando eu estive lá. E eu tava com meu marido da época, enfim. Mas era muito... O turista é uma oportunidade a ser aproveitada, sabe? Ele vai te vender um charuto contrabandeado, ele vai, sabe, te botar num esquema de alguma coisa. Eles estão o tempo inteiro tentando armar um negócio ali pra cima do turista. Uma interação. Não tô falando que é sempre com uma má intenção de te dar um truque. Mas assim, eles estão sempre tentando fazer um negócio ali.
poder acontecer. E pra gente, quando a gente é mulher e a gente tá sozinha, cara, isso pode inclusive ser uma situação potencialmente perigosa. A gente tem que estar ligada mesmo. Acho que esses 2 foram os lugares... Sempre tem, na verdade, né? E tudo bem, assim, né? Tipo, não é só porque eu não gosto que isso vai acabar no mundo, né? Mas sempre tem, assim, mulher sozinha sempre vista de um jeito diferente, assim, né? E eu acho que eu até já acostumei com isso, assim. Desde ir no cinema sozinha aqui, com viajar sozinha, assim. E já ouvi da minha tia, assim, né? Tipo, mas é por isso que não arranja namorado também, só viaja sozinha. Tipo, o que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver. Mas é que tem que ser um namorado que entenda. Mas se não for um que entenda, também não quero. Então não quero, ponto. E talvez seja um namorado que seja incrível pra viajar do meu lado também, entendeu? Tipo, pode ser também. Eu acho que essa pessoa existe. Eu gosto de viajar sozinha porque eu gosto de viajar sozinha. E eu acho que, às vezes, eu quero ir pra lugares que as pessoas que estão perto de mim não querem ir. Pra viajar precisa de tempo, precisa de dinheiro, coisas que eu já falei aqui. E não é sempre que as pessoas têm isso na mesma época que eu tenho. Então também não é só, mas não quer que ninguém viaja com ela. Não, mas eu quero viajar agora pra esses lugares. Você topa? Não, mas eu queria... Então assim... Eu só posso viajar ali entre o Natal e o Réveillon. Exatamente. Tipo, é difícil de... Tive um ex-namorado que era um ótimo companheiro de viagem. A gente viajou bastante juntos. Inclusive fomos pro Japão há, 15 anos, mais ou menos. Fizemos várias viagens juntos. E ele era ótimo. Não tô dizendo que, não sirvo ninguém serve pra viajar comigo. Não é isso. É que descobrir se serve ou não durante a viagem é que é o complicado. E que daí, principalmente numa viagem dessa, de 40 dias, imagina, né? Se eu descobrisse no 10º dia que a pessoa não tinha que estar lá. Até é muito difícil, né? Então, e eu não ligo de viajar sozinha. As pessoas acham que, tipo, às vezes pode achar também que é a única opção. Não é, eu gosto mesmo. Então eu vou indo, assim, a hora que aparecer alguém legal, que eu abrir essa oportunidade de também... legal, e se tiver um amigo também, que às vezes eu me surpreendo às vezes também. Nessa viagem eu encontrei bastante gente no meio do caminho, assim, coisa que eu ficava um pouquinho de preguicinha antes. Mas nessa viagem eu encontrei bastante amigo. Pode ser que mude também, mas por enquanto... eu tenho umas viagens que eu faço que assim... que é ótimo viajar sozinho, porque você conhece várias pessoas. Bom, pra mim não é necessariamente verdade, porque às vezes eu quero estar sozinha. Eu não quero conhecer ninguém. Não quero conhecer ninguém. E não é que eu não gosto de pessoas, é que eu tô tendo ali um momento meu, por, cara, N motivos que eu não preciso nem explicar também. Mas pra mim é difícil quando eu tô viajando conhecer outras pessoas, porque eu também sou uma pessoa meio tímida. E eu sou sempre meio receosa, tipo... Às vezes eu... Não sei. Se for pra ir pra um bar sozinha, a chance é que eu vou comprar uma garrafa de vinho e vou tomar onde eu tiver. Pra evitar ser abordada. Não sei. Eu me surpreendi nessa viagem. Mas eu gosto de pessoas, tá tudo bem. Isso é um tabu também, né? Essa viagem eu me surpreendi, assim, porque eu fiz amizades no caminho, assim, por incrível que pareça. Eu tava bem sociável nessa viagem, eu acho. Mas é isso, assim, não sei, viajar pra mim é um negócio muito sério. Sério até demais, às vezes, assim. Eu tenho medo de eu ficar com raiva se a pessoa estragar a minha viagem. Pode acontecer. É meio maldade falar isso, mas eu acho que é isso. E qual que é a sua próxima viagem? Já tem? Não, ainda não. Tô terminando de pagar essa. Tá, pague essa. A Ásia é uma viagem que pesa. O Japão é difícil. Mas, na verdade, eu tenho sonho. Na verdade, eu também, às vezes, vou pelo preço da passagem também. Ano passado, eu resolvi ir pro Panamá, que eu não conhecia, porque eu achei uma passagem super barata para Nova York que parava lá. Um ano antes disso, eu fui para a República Dominicana, porque também teve uma promoção super incrível. A República Dominicana é um lugar que eu tinha vontade de conhecer, mas também não era assim, nossa. E adorei, fui super bem surpreendida de uma boa maneira pela República Dominicana. Eu achava que era um lugar, tipo, para casal só, e fui sozinha e me diverti pra caramba, achei lindo o país. Mas também aluguei carro, fui pra capital, fui pra outras cidades, além de Punta Cana, que era o destino pra onde eu achei uma passagem barata. Vai muito disso também, hoje em dia. De passagens com preços bons e também assim, indo pra Ásia, você, bomba sua milhagem, horrores, né? Porque são trechos muito longos. E eu ia perguntar pra você mesmo, que você falou de África do Sul, você falou de Alasca, você... Enfim, falou bastante de Ásia. Ia perguntar se você tinha viajado aqui pela América do Sul. Eu viajei já pra Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Paraguai. Paraguai, na verdade, foi o primeiro país que eu conheci. Porque é muito perto do Mato Grosso do Sul, que é muito perto de Prudente. Então eu tenho uma paixãozinha, assim, pelo Paraguai. Cidade Leste ou... Só o Paraguai ali na fronteira com o Brasil. Ali eu nunca fui pra Assunção, mas...
Ponta Porã e Cidade del Este e Pedro Juan Caballero ali. Eu acho o Paraguai muito querido, assim. Diz que tem a região do Chaco, Paraguai ali, que diz que é super bonito, super legal de visitar. Ninguém vai. Eu preciso conhecer mais do país, obviamente, mas tenho um carinho muito grande por lá. Mas preciso ver mais da América do Sul. Eu tenho muita vontade tenho vontade de ir pra todos os lugares. Você foi pra quase todos, você só não falou Chile. Venezuela, vai, que tá Não, falta Venezuela, Suriname, Guiana Francesa. Aliás, Bolívia ouvintes, e Equador. A gente vai ter um entrevistado falando sobre Suriname logo mais. Suriname existe, né? Suriname existe. É por onde chegou o café na América do Sul. As primeiras mudas de café foram trazidas por holandeses da Etiópia pro Suriname. Eu adoro essa história. Tenho muita vontade também de conhecer. Diz que não tem nada pra ver. Não, sério, não tem nada enquanto Mas eu turismo. acho que o nada pra Mas ver é uma coisa verde. pra ver, né? Eu penso assim, É tipo a Coreia do Norte, assim. Tipo, o que tem pra ver? Se você for ver mesmo, são, sei lá, 5 coisas. Mas a gente tinha o dia inteiro fechado, assim. A gente ficava fora o dia inteiro. Ver as pessoas pela janela do ônibus era maravilhoso. E aproveitando que você voltou para o assunto Coreia do Norte, o que a gente está ouvindo aqui de fundo? Né? Eu sempre peço para o convidado indicar uma música. E no caso da Renata é uma música bem especial. Conta sobre ela. Essa música a gente aprendeu durante a viagem e é de uma girl band chamada Morambong. Rumores dizem que o Kim Jong-un escolheu todas as vocalistas, eu não sei, acho que elas tocam também, a dedo. Ele escolheu uma. E são várias, são tipo 7 meninas. São várias meninas. E elas cantam músicas exaltando o país, a beleza natural do país. E exaltando o líder, assim. E é maravilhoso, assim. É um som, pra mim, muito... específico da Coreia, assim, essa vocalização feminina, assim, várias vozes e tal, é muito legal, é muito Coreia do Norte pra mim. Eu vou deixar vocês escutarem um pouquinho aqui, mas cara, na descrição do episódio aqui tem o link pra ver o vídeo no YouTube, por favor, vejam, por favor. Acompanhem. A gente foi levado num dos restaurantes que a gente foi, eles fizeram um show pra gente. E era uma girl band também, eram 5 meninas maravilhosas, de roupa dourada. Tem esse vídeo nos highlights do meu Instagram, que eu deixei fixado você lá. Tem um highlight de Coreia do Norte. De Coreia do Norte. Tá. Ainda faltam umas coisas, mas tem a maioria das coisas lá. E tem, assim, acho que no finalzinho, inclusive, assim, que o show foi maravilhoso, assim, sabe? As pessoas são muito artísticas e boas em esporte, né? Pelo que as poucas interações humanas que a gente teve no país, assim, as pessoas têm uma formação muito boa, assim. A gente foi, inclusive, na biblioteca central lá, né? E conversou com os alunos que estavam aprendendo inglês. Quando eu falei que era do Brasil, a menina veio falar que estava torcendo pra gente na última Copa. Foi muito bonitinha, assim. Só que a gente percebeu que tinha sempre uma pessoa do lado. Quando a gente conversou com todo mundo que parou para conversar com alguém, tinha alguém do lado. Alguém, o guia que estava com vocês ou não? Não, alguém deles. Alguém deles, um agente. Então a gente não sabe se aquelas pessoas foram colocadas lá porque a gente ia pra biblioteca. Gente, que perspectiva maluca, não sei nem o que dizer. Então, você começa a ficar meio assim, tipo, porque assim,
elas estavam disponíveis ali, tipo, a chance, era, sei lá, uma quarta-feira à tarde, sei lá, era um dia X, e as pessoas estavam lá e falavam inglês e sabia do Brasil, e daí a pessoa falou em determinado momento, vamos embora, a menina levantou e foi embora. Tá, então pode não ser isso, mas pode ser que aquelas pessoas estavam ali só porque vocês iam na biblioteca pra parecer que usa a biblioteca. A sensação de que é tudo ensaiado e performado fica grande. Assim, quando você olha para as pessoas, não parece. Elas parecem normais e humanas e queridas e tal. Mas alguma coisa ali no cantinho fala assim para você, cara, não deve ficar alunos de inglês todo dia, em toda hora lá, assim, né? Ou gente, sei lá, a banda com certeza, né, tava esperando a gente pra fazer o show, mas não tem todo dia. Mas assim, esse show, por exemplo, da banda que você contou, das meninas de roupa dourada, tipo, tinha outros norte-coreanos ali curtindo? Não, era só a gente. Só vocês? Era só a gente. Uma situação super específica. Então eu acho inclusive que eles abrem os lugares só pra gente, assim. Restaurantes e tal. Tipo, hoje vai um grupo de 22 pessoas, vamos abrir. Tá. Né? Bom, show pra turista tem no mundo inteiro, sim. Porque no nosso hotel, pelo que eu me lembre, de manhã, assim, no café da manhã, era um outro grupo só. Que devia ter menos de 20 pessoas de uma outra tour, que foi no mesmo trem com a gente. E a nossa, então assim, eram 50 turistas no máximo. Sabe quantos turistas vão pra Coreia do Norte por ano? 100 mil por ano, é o que disseram pra gente, é o que você procura e fica sabendo. Mas a grande maioria é durante os Mass Games, que são os jogos... jogos olímpicos deles, assim, onde tem uma abertura com um desfile na Praça Central, com mísseis desfilando e mosaicos sendo formados pelas pessoas, que é maravilhoso, assim, é uma coisa linda de ver no YouTube, assim, você vê, assim, né, de pessoas, milhares de pessoas fazendo desenhos e com mosaicos, coisas mais lindas. Mas é muito pouca gente, né? É muito pouca gente lá. Pouquíssimo, não é nada. E as pessoas que são escolhidas para conversar com a gente, para explicar as coisas, eu acho que são muito escolhidas mesmo. Assim, foram treinados para isso. Exatamente. Não estão por acaso. E a gente geralmente visita os mesmos lugares que você vê em documentários e que você vê outras pessoas que já foram para lá. Você vê as fotos de quem já foi para a Coreia do Norte, são os mesmos lugares. Exatamente. Até o lugar de onde você tirou a foto, assim. A pessoa não tirou de lado, a pessoa tirou ali da frente da estátua. A pessoa não tirou da rua lá de baixo, ela, entendeu? Assim, é a mesma viagem. É o menos espontâneo possível. Exatamente. Né? Nesse sentido. Não tem nenhum. A gente ia do hotel pro ônibus, do ônibus pro monumento, do monumento pro ônibus, do ônibus pro museu. Era cronometrado. E tipo, vamos, gente, estamos atrasados pro próximo monumento. Sim. Então isso também te dá uma sensação de que tem uma galera esperando ali. O vendedor de flor, né, eles são... Espera-se que o norte-coreano compra flores sempre que visite uma estátua, para levar um lugar, para prestar para os líderes, exatamente. Então, assim, a banca de flor estava fechada o tempo todo, mas a gente chega lá do nada abre. Porque tá esperando. Porque tá esperando. Então, acho que tem uma... Porque, assim, do momento que você entra lá, do momento que você cruza o rio de trem da China para a Coreia do Norte, seu telefone para de funcionar. Você não tem como fazer ligação internacional e não tem internet. Por 5 dias, você fica absolutamente offline. Não tem internet no hotel. No hotel tem uma opção de fazer ligações internacionais, mas assim, são 5 euros por minuto. Então você quer ligar, tipo, mãe, tô viva, 5 euros. Tá. Sua mãe ficou preocupadíssima. Eu liguei pra ela, eu prometi pra minha mãe e eu tive que fazer esse esforço. Mas... E pra você fazer a ligação internacional, tipo, rola um processo, assim? Você tem que consultar, olha, a pessoa... Não, foi fácil, assim. Tipo, você ia lá, vou discar, tá, Brasil. Discava, falava e depois pagava. Tá. Mas assim, internet, nenhum sonho, assim. Eu tive, na verdade, um episódio engraçado de 5 minutos de internet que eu tive quando a gente foi no DMZ, que é a zona desmilitarizada, que é bem a divisa, né, no 38º paralelo entre as duas Coreias. É uma linha, é um paralelo, né, que não é visto, mas o DMZ é uma parte onde você vê aquelas casinhas azuis da ONU, que é o único lugar onde você realmente pode cruzar de um lugar para o outro. Só tem uma barra de concreto levantada no meio das casinhas da ONU ali.
A gente não chega até essa barra de concreto, mas a gente consegue chegar num prédio que tem essa vista, né? Inclusive, quando você visita o DMZ da Coreia do Norte, é muito mais interessante, você chega muito mais perto do que o DMZ da Coreia do Sul. O da Coreia do Sul, eu fiz essa tour também, por Seul. Achei bem sem graça, assim, porque você não chega perto, as pessoas vão... E eu era, assim, a rockstar da tour, porque eu já tinha ido pra Coreia do Norte. Todo mundo queria saber. Todo mundo queria saber, todo mundo sentou do meu lado e ficou perguntando um monte de coisa. Porque pela tour mesmo você não consegue ver muita coisa. Mas pela Coreia do Norte a gente chegou muito perto da divisa, é muito legal. A gente estava nesse prédio e o meu celular começou a vibrar. Eu já tinha esquecido do meu celular, na verdade foi muito mais fácil do que eu sou super heavy user de internet, mas foi muito mais fácil do que eu imaginei ficar sem internet por 5 dias. Ou telefone, ou mensagens, ou tudo. Mas é que também, assim, o momento que você sabe que você não vai ter, não tem, ponto. Não tem. Larga na bolsa e não checa mais. Exatamente, esqueci. Mas antes eu achei que fosse ser um problema, assim, mas não foi. Mas do nada meu celular começou a vibrar no meu bolso e ele pegou o sinal da Coreia do Sul. Eu tava na Coreia do Norte, no prédio na Coreia do Norte, mas como é meio alto, né, sei lá, era o 3º, 4º andar, e tá muito perto já da Coreia do Sul, meu celular começou a vir todas as mensagens, sei lá, tinha milhares de coisas já, porque já fazia uns 2, 3 dias que eu tava offline. E foi muito engraçado, assim, eu comecei a falar para as pessoas, gente, tem internet aqui, fica aqui nesse cantinho que tá pegando. Mas daí foi engraçado, assim, que, sei lá, eu mandei um WhatsApp para as minhas irmãs, para um amigo e fui embora ver o resto que tinha para fazer, porque também já não... Cara, eu tô na Coreia do Norte, entendeu? Depois eu conto pro pessoal como tá aqui, só assim, avisar que eu tô sabe? bem. Que legal. Cara, acho que a gente precisa encerrar, porque a gente já deu 1h30 de episódio. Falamos do seu Instagram, falamos da música da... Repete pra mim, por favor, o nome da banda? Morambong. É Moranbong. E a música? E a música chama Let's Go to Mount Pektu, em inglês. Que, bom, em coreano eu não saberia dizer. Tá. Que é muito boa, gente. Tipo, essa música, eu sonhei com essa música por uns 15 dias depois da viagem. Assim, eu ainda escuto ela, assim, ainda vem sensações, assim, da Coreia do Norte. Deixar ela rolar um pouquinho aqui, então. Mas antes de me despedir de você, fala as tuas redes. Onde te acham? É melhor em Twitter e Instagram mesmo? Acho que Twitter e Instagram mesmo. Você não tem blog? Eu não tenho blog. Você pensa em fazer? Eu não sei se o mundo precisa de mais um blog de viagem. Não, assim. não precisa. Não precisa. O mundo precisa de mais experiências como essa que você está contando. Mas às vezes você não precisa de um blog para contar. Eu não sei se eu tenho talento também para escrever em blog, que é uma coisa que eu acho que precisa. E o tempo para dedicar, porque é um trampo. Ultimamente eu até tenho tempo, mas eu acho que é mais talento mesmo para escrever. Eu acho que eu me expresso melhor com foto eu acho talvez até que eu deveria contar mais nas minhas fotos o que é aquela foto e tal, não sei o quê, mas eu acho que a imagem é mais a minha pegada, assim. Vou te mandar depois, isso que você falou de fazer contar mais na foto. Eu tenho uma amiga argentina, que é viajante, que é a Laura Lazarino. Aliás, morro de vontade dela vir aqui, mas ela tem que vir para São Paulo. A Laura é uma das poucas blogueiras de viagem que eu conheço, que ela conta umas histórias no caption ali. Uhum. E as pessoas realmente leem. Era isso que eu gostaria de ter mais... Porque assim, você gasta um tempo escrevendo talento pra e fazer, as pessoas sabe? dão like quando elas veem um selfie. Mas ela conseguiu atingir esse estágio em que as pessoas realmente leem prestam o que ela tá atenção. escrevendo. E normalmente é muito comprida, 2, 3 comentários. Né? Quer dizer, tem o caption e daí tem os 2, 3 comentários abaixo, realmente contando uma historinha. Mas dá um puta de um trabalho. Mas dá pra fazer, porque é possível. Qualquer lugar tem muita história pra contar, né? Alguns Sim. mais que outros. Mas, por exemplo, na Coreia do Norte é muita coisa. Eu não consigo... Né, a gente ficou 1h30 conversando aqui, tudo bem, conversamos de outras coisas e tal, mas tem muita coisa pra falar. E, na verdade, nada do que eu fale faz jus, assim. É muito uma coisa que, por mais que eu tente explicar, assim, você meio que precisa tá lá, assim, sabe? Sim. Porque eu acho que essa sensação que você tem de um pouco de medo, um pouco de fascinação e um pouco do desconhecido também faz a experiência ser muito completa. Como nada do que eu já tenha feito na vida, assim, sabe? É muito único.
Dá pra dizer que foi a melhor viagem que você já fez? Melhor é um termo muito ruim, né? Melhor é um termo muito ruim, mas com certeza... Das mais impactantes. Das mais impactantes, com certeza. Eu quero ler mais sobre a Coreia do Norte, eu quero ver mais documentários. Eu já revi alguns documentários que eu vi antes de viajar. E na verdade, fica muito... E eu tenho um carinho agora pelo Tanto país, você tá usando a camiseta. assim. Cuidado exatamente. com a camiseta na rua, porque as pessoas estão meio loucas lá fora, elas podem achar... Nossa, eu morro se roubar essa coisa. Na verdade, eu tenho duas coisas que eu... Assim, acho que com a camiseta, assim, são meus troféus, assim, que são 2 pôsteres pintados à mão. Ai, que maravilhoso! Na verdade, tinha a opção de propaganda comunista, assim, que eu achei bem bonitos, mas eu preferi comprar os 2 que estão bem na divisa das 2 Coreias, assim, que falam mais sobre a unificação do país, assim, que eu achei que, na verdade, são mais girly, assim, combinam mais com a decoração da minha casa, assim. E pra mim são troféus, assim. Eu mandei emoldurar eles 2 hoje, assim, e tô... Ah, tira foto, põe no Instagram. Pode Agora deixar. Eu quero ver. Tá. Maravilhoso. Renata, então, obrigada. Obrigada a você. Mesmo. Que puta episódio bom, quanta coisa pra contar. E continue contando, porque como você pode ver, eu só li alguns, mas eu recebi dezenas de tem muita coisa pra falar. É misterioso mesmo. É muito misterioso. Saber. E eu não sei se eu consegui falar tudo, assim, mas... Não, tudo a gente nunca consegue. Tem muita coisa pra falar e é um lugar muito legal. Eu fiquei muito impactada mesmo, acho que é essa a palavra. Isso aí, obrigada. Obrigada a você. E você, ouvinte querida, que tá chegando agora ou que já acompanha, mas você vai sozinha, muito obrigada. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você gosta. O melhor canal é o gaiapassarelli.com/podcast, onde estão listados todos os episódios e também tem os links para seguir no Spotify, iTunes, YouTube, Spreaker, Google Podcast e etc. Falando no meu site, eu quero contar que ele andou super parado em 2017, 2018, mas volta agora em 2019 com um novo foco. Se você der um passeio na home, você vai ver que tem muita coisa sobre São Paulo. Eu estou coletando artigos que eu já escrevi sobre São Paulo, colocando na home de novo. Isso, claro, é porque eu não estou viajando, mas também porque um dos episódios mais compartilhados e comentados da temporada passada foi o episódio com a Adriana Marto, falando sobre essa nossa cidade que a gente pira tanto e ama tanto. Então vai lá dar uma olhada, depois me conta. Tem alguma coisa de São Paulo que você gostaria que a gente contasse por aqui? Tem alguma coisa de São Paulo que você gostaria que eu escrevesse no blog? Aproveita para me falar por e-mail, meu e-mail tá lá no site. Ou fala comigo no Twitter e no Instagram, que é onde eu sempre tô. Eu adoro falar sobre São Paulo, é o meu assunto preferido. Esse programa foi gravado aqui no Inova Brabitá, em São Paulo, pelo Raul Leal, no comecinho de janeiro de 2019. E Raul, tô muito feliz de estar de volta, eu tava com saudades. Obrigada, gente. Essa semana